Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Hoje, domingo, dia 30 de julho, estamos retomando nossos grupos de estudos e, como todo domingo, 10 horas da noite, eu quero abordar um tema importante do direito penal, processo penal, legislação penal especial. Eu estou ao vivo com vocês, agora eu vou entrar ao vivo com a galera do Facebook Live e também com a galera do Instagram, tá? Então são 3 redes que vão nos acompanhar, tá ok? Deixa eu entrar ao vivo para a galera do Instagram. Verificando a conexão. 3, 2, 1. Agora eu estou ao vivo também para a galera do Instagram, Periscope e Instagram, para trabalhar temas de direito penal, processo penal, legislação penal especial. Estou ao vivo, repito, para o Periscope, para o Instagram, mas vou entrar ao vivo também com a galera do Face Live. Vamos lá. Entrando ao vivo com a galera do Face Live. Agora sim, ao vivo nas 3 redes, Face, Insta e Periscope. Então, quando eu não estiver olhando diretamente para você, porque eu estou olhando para outra rede social. Aqui eu estou olhando para a galera do Periscope, aqui com a galera do Instagram e aqui com vocês do Facebook Live. Tá joia? Então já temos várias pessoas nos acompanhando, Facebook, Insta e Periscope. Estamos retomando o nosso grupo de estudos aos domingos. Estamos retomando o nosso grupo de estudos ao domingo. O pessoal do Facebook talvez esteja com um pouquinho de dificuldade. Estou vendo que a conexão do Facebook não está tão boa quanto a do Periscope e a do Instagram. Vou pedir para vocês diminuírem as mensagens para que as redes não travem, tá joia? Vamos lá? Pessoal, preste atenção. O tema que eu resolvi trabalhar com vocês hoje diz respeito ao princípio da insignificância e essa notícia que rodou todas as redes de que o Supremo teria decidido que furto ou roubo de celular com menos de R$500 de valor seria um fato atípico, seria um indiferente penal. Essa notícia, ela foi desvirtuada e repleta de equívocos. Depois que eu gravei aquele vídeo ontem com vocês, ontem eu gravei um vídeo onde debatemos teses do Ministério Público. E sempre depois dos vídeos eu leio as mensagens de vocês. E eu vi a quantidade de alunos pedindo para eu comentar esse absurdo de o Supremo não encarar como crime furto / roubo de celulares com valor inferior a R$500. E eu falei, não é possível, mas será que alguém acreditou nessa notícia? Você tem que ir na fonte, tem que ler. Notícias, não raras vezes, são construídas por pessoas sem conhecimento jurídico. E aí você se depara com uma série de erros, de equívocos crassos. Eu não sei se vocês viram, agora mesmo o Fantástico fez uma matéria sobre gatos em postes de energia ou gatos em residências para fraudar o pagamento de energia, e o Fantástico chamou esse comportamento de furto. Pessoal, mas espera um pouquinho, nós não podemos confundir furto de energia com estelionato no pagamento da energia contratada. Pelo que eu pude perceber da reportagem, o repórter estava tocando a matéria como se fosse uma série de furtos, quando na verdade me parecia um estelionato, porque eram pessoas que tinham contrato com a concessionária de energia, tinham contrato com a empresa de energia e fraudavam o pagamento com a utilização de artefatos. Isso não é furto, isso é estelionato. Diferentemente do que foi divulgado no Fantástico, de que a pena é de 1 a 4 anos, furto simples, não, a pena é de 1 a 5 anos.
Entenderam? Então, aquela matéria do Fantástico tem erros, e o pior, erros até ratificados por operadores do direito. Vendo a matéria do Fantástico, ficou evidente que ali eram pessoas que buscavam burlar o pagamento da energia contratada. Se eram pessoas que buscavam burlar o pagamento da energia contratada, então isso não é furto de energia, isso é estelionato. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com a matéria que nós lemos. Temos que tomar cuidado, falta às vezes para quem constrói a matéria o conhecimento jurídico. E essa notícia do celular com menos de R$500 e os olhos do Supremo de que não seria crime, isso é absurdo, isso é absurdo. Então vamos lá, preste atenção, olha só que importante. E aqui não é uma crítica à Rede Globo, viu? Isso aqui é apenas uma constatação de que os repórteres em geral, as matérias jornalísticas em geral, elas não procuram dar à reportagem uma técnica que nós, operadores do direito, queremos ver. Tá ok? Joia? Eu até, para que essa crítica não seja generalizada, eu dei uma entrevista recentemente, eu até estava nos Estados Unidos, dei uma entrevista para uma repórter da Veja, então que justiça seja feita. A repórter da Veja, depois que fez a entrevista comigo sobre um crime ocorrido em Vinhedo, na verdade é um crime ocorrido num parque de diversões que eu atuei, ela pediu meu telefone e falou, olha, eu gostaria do seu telefone, porque depois que acaba a matéria, eu gostaria que você lesse e procurasse os erros técnicos que eventualmente eu possa cometer. Olha que interessante. Olha que interessante. A própria repórter admitindo que ela pode falhar e pedindo socorro antes de divulgar, para que não divulgue absurdo. Isso é legal. Isso é legal. Tá ok? Joia? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos comentar então essa história do princípio da insignificância e o furto, roubo de celulares com menos de R$500. Vamos lá, então vamos diminuindo as mensagens. A galera do Facebook já está com a transmissão ok, Insta também e o Periscope. Então vamos diminuir, por favor. Vejam, quando a gente fala em princípio da insignificância, imediatamente tem que vir à nossa mente o princípio da intervenção mínima. O princípio da insignificância, ele é um desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima. Desdobramento lógico. Olha, o princípio da intervenção mínima diz que o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. O direito penal só deve intervir quando presente relevante, intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Todos entenderam? Então, o princípio da insignificância, um desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima. O princípio da insignificância quer ver o direito agindo somente quando presente intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá ok? Agora vejam, Rogério, o princípio da insignificância, ele exclui o crime fazendo desaparecer qual substrato do delito? Ele exclui o crime porque o fato não é típico? Será que o princípio da insignificância exclui o crime porque o fato é típico, mas não é antijurídico ou ilícito? Ou o princípio da insignificância exclui o crime porque, apesar de o fato ser típico e antijurídico, não é culpável? Vejam, num primeiro momento, a doutrina trabalhava com a tipicidade como sendo uma tipicidade meramente formal. Afirmava-se a tipicidade penal desde que o fato se ajustasse perfeitamente à norma.
Havendo perfeito ajuste fato-norma, afirmávamos a tipicidade penal. E nessa época em que a tipicidade penal era uma mera tipicidade formal, o princípio da insignificância era encarado como uma excludente supralegal da antijuridicidade. Por quê? Porque nessa época era a antijuridicidade que se dividia em material e formal. O princípio da insignificância ele era encarado como uma causa supralegal de exclusão da antijuridicidade. Conforme vamos enriquecendo a tipicidade, aí o princípio da insignificância muda o foco. A partir do momento que concluímos que a tipicidade penal não é mais apenas uma tipicidade formal, operação de ajuste fato-norma, a tipicidade penal é também material. Você só tem tipicidade penal se, além do ajuste fato-norma, esse fato corresponde a uma lesão relevante ou perigo de lesão relevante ao bem jurídico tutelado? A partir do momento que você encara a tipicidade como formal e material, é que o princípio da insignificância passa a excluir a própria tipicidade. Compreenderam? Joia? Então, resumindo, preste atenção. Quando a tipicidade penal era somente tipicidade formal, o princípio da insignificância poderia excluir a antijuridicidade como sua causa supralegal de eliminação. A partir do momento que concordamos que a tipicidade penal não é somente tipicidade formal, mas também tipicidade material, que eu analiso a relevância da lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico já na tipicidade, então o princípio da insignificância passa a excluir a própria tipicidade, mais precisamente a tipicidade material. Quem está acompanhando pelos meus livros deve estar entendendo com tranquilidade. Aliás, nos meus livros eu coloco até os esqueminhas. Quem é meu aluno do CERS, Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, que é meu aluno do CERS, MP Magistratura Estaduais, deve estar vendo o esqueminha que eu faço em sala de aula. Estão percebendo? Estão percebendo? Joia? Então nós chegamos à conclusão que o princípio da insignificância ele exclui a tipicidade, mais precisamente a tipicidade material. Mais precisamente a tipicidade material. O meu livro de penal geral, estão perguntando qual é. O meu livro de penal geral tem o esquema, meu livro Código Penal para Concurso também tem esse esquema. Agora preste atenção, preste atenção. Olha que interessante. Chegamos à conclusão que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Legal. Você está na segunda fase da magistratura de São Paulo, vou dar uma dica boa. Você que está na magistratura de São Paulo, segunda fase, olha o que o seu examinador escreve sobre o princípio da insignificância. Ele escreve o seguinte: o princípio da insignificância pode ser entendido como um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. Sendo formalmente típica a conduta e relevante a lesão, aplica-se a norma, ao passo que, havendo somente a subsunção legal desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois que estará o fato atingido pela atipicidade. Compreenderam? Então eu subtraio uma caneta BIC. Subtrair coisa alheia móvel se ajusta perfeitamente ao 155, ótimo. Mas essa caneta BIC não gera uma relevante lesão ao patrimônio do proprietário. Presente a tipicidade formal? Sim, mas não está presente a tipicidade material. Então exclui-se a tipicidade. Compreenderam? Joia, fácil. Espero que todos estejam entendendo, inclusive os árabes que estão comentando o meu Instagram, né? O que tem de comentário em árabe,
talvez eles estejam entendendo tanto o princípio da insignificância quanto eu aquilo que eles estão escrevendo aqui, certo? Bom, vamos lá. Preste atenção, preste atenção. Agora, olha só que interessante. Olha que interessante. Vamos prosseguir. Rogério, você falou então que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Delegado de polícia pode reconhecer o princípio da insignificância? Prevalece que não. Eu, Rogério, discordo. Prevalece na doutrina que o delegado não pode reconhecer o princípio da insignificância, porque isso exige um juízo de valor que só compete ao titular da ação penal. Bom, eu trabalho com delegados onde eu assentei o seguinte: se vocês entendem que o fato trazido até a sua pessoa é insignificante, você pode deixar de autuar em flagrante, mas instaura o procedimento e comunica ao titular da ação para ver se ele concorda ou não com você. Compreenderam? Então, o que eu faço com as autoridades policiais que eu trabalho? Eu não concordo com a tese de que o delegado não pode reconhecer o princípio da insignificância. O delegado pode. E ao reconhecer o princípio da insignificância, ele deixa de lavrar o flagrante, mas não deixa de comunicar ao juiz e ao MP, principalmente ao MP, que é o titular da ação penal, e pode discordar do delegado e exercer o seu direito de acionar criminalmente o autor do delito. Compreenderam? Joia? Então, o delegado, se entender insignificante o caso apresentado no flagrante, ele deixa de autuar em flagrante, justificando a insignificância, e comunica ao juiz e ao MP para que aí sim seja feito o juízo de valor definitivo. Compreenderam? Joia? Fácil? Bom, essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Agora, Rogério, para reconhecer o princípio da insignificância, quais os requisitos? Tem previsão legal? Não tem. É construção jurisprudencial e doutrinária. O princípio da insignificância, ele vem sendo amadurecido pela jurisprudência e pela doutrina. Não tem previsão legal. Não tem previsão legal. O Código Penal que está no Senado até busca trabalhar, positivar o princípio da insignificância. Mas hoje não. Hoje não. Tá ok? Hoje não. Não tem previsão legal. Quais os requisitos amadurecidos pela doutrina e pela jurisprudência para se aplicar o princípio da insignificância? Quais os requisitos? O STF e o STJ têm trabalhado com 4 requisitos. Primeiro, ausência de periculosidade social da ação. Segundo, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Terceiro, mínima ofensividade da conduta do agente. E quarto, inexpressividade da lesão jurídica causada. Paulo Queiroz, não sem razão, entende que esses 4 requisitos querem dizer exatamente a mesma coisa. Os tribunais superiores estão andando em círculos, falando a mesma coisa de 4 maneiras diferentes. Esses 4 vetores chegam no mesmo lugar, tá ok? Joia? Agora, são 4 requisitos objetivos. São 4 requisitos objetivos. Aqueles que entendem haver diferença entre esses 4 requisitos, eles são cumulativos. Aqueles que entendem que eles são diferentes, então é porque você também deve concluir que eles são cumulativos. Tá joia? Tranquilo? Fácil? Agora vejam. Importante. Esses 4 requisitos, que eu entendo que, na verdade, concordo com o Paulo Queiroz, tudo se resume a um só requisito, ausência de reprovabilidade do comportamento, mas esses requisitos são objetivos. Objetivos. Se são objetivos, pergunto, existe algum requisito subjetivo para ser analisado no momento de se aquilatar a insignificância? Você vai encontrar no STF e no STJ inúmeros julgados entendendo que o princípio da insignificância é incompatível com a reincidência, maus antecedentes e criminoso habitual.
você vai perceber vários julgados dos tribunais superiores no sentido de que o princípio da insignificância é incompatível com a reincidência, com maus antecedentes e o criminoso habitual. Pessoal, logo, para os tribunais superiores, existe aí um requisito subjetivo. O agente não pode ser reincidente, não pode ser portador de maus antecedentes, não pode ser criminoso habitual. Rogério, você concorda com isso? Não, eu discordo. Eu acho que a análise do princípio da insignificância deve ser de acordo com o caso concreto e nem sempre é incompatível com a reincidência, nem sempre é incompatível com maus antecedentes, nem sempre é incompatível com a habitualidade criminosa. Com a habitualidade criminosa, realmente fica mais difícil você admitir esse princípio, mas só porque o agente é portador de maus antecedentes ou reincidência, você vai impedir a insignificância? Me parece complicado. Sabe por que parece complicado? Porque você pode fomentar com essa tese o direito penal do autor. Como assim, Rogério? Olha só que interessante. Eu e o delegado Henrique, que inclusive já está tentando, através da sua influência nas redes sociais, está tentando informar os meios de comunicação sobre esse erro a respeito do furto de celular. Vamos imaginar que eu e o Henrique subtraímos uma caneta Bic. Eu subtraio uma caneta Bic e o Henrique também, nosso delegado Henrique também subtrai uma caneta Bic. Vejam, eu sou reincidente, o Henrique não. Se o Henrique não é reincidente, o Henrique vai se valer do princípio da insignificância. Eu sou reincidente, eu não vou me valer do princípio da insignificância. Então isso significa que o fato praticado pelo Henrique é atípico e o fato praticado pelo Rogério é típico. Mas o fato é o mesmo. O que está tornando o meu fato típico não é o que eu fiz, mas quem eu sou. Logo, isso pode gerar um direito penal do autor. Compreenderam isso? Isso pode gerar um direito penal do autor. Se você recusar a insignificância para o reincidente e para o portador de maus antecedentes apenas e tão somente porque são reincidentes e portador de maus antecedentes, o que está tornando o fato típico não é o que o agente fez, mas o que o agente representa. E isso é um campo fértil para se exumar o direito penal do autor. Compreenderam? Então eu acho que temos que analisar o caso concreto sempre. Eu já arquivei inquérito com base no princípio da insignificância para portador de maus antecedentes. Como não admitir a insignificância para o primário? Vai depender do caso concreto. O direito penal, aliás, o direito como um todo, não pode se prender a fórmulas. Rogério, o que é direito penal do autor? É um direito penal que pune você não pelo que você faz, mas o que você é, o que você representa, seu estilo de vida, seu pensamento. Nós não podemos admitir um direito penal do autor. Tá joia? Fácil. Bom, Rogério, e agora? Essa história do celular. Bom, primeiro erro da matéria. Falar que roubo de celular não admite, roubo de celular com menos de R$500 não é crime. Primeiro, o caso submetido no Supremo não era de roubo, era de furto. O G1 cometeu esse equívoco chamando de roubo. O UOL cometeu esse equívoco chamando de roubo. Não diferenciaram furto de roubo. E esse é um erro crasso, porque os tribunais superiores não admitem princípio da insignificância em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, notadamente roubo. O princípio da insignificância é incompatível com crimes cometidos com violência ou grave ameaça, notadamente roubo. Não existe nesses crimes a ausência ou pequena reprovabilidade do comportamento. Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa é incompatível com a insignificância. Primeiro erro da matéria. Anunciar que se tratava de roubo de celular. Não era roubo, era furto. Rogério, falaram também em furto, né? Falaram. E aí cometeram outro equívoco. Parece que o Supremo estabeleceu um critério
celular com menos de R$ 500 é um indiferente penal. Só teria interesse se acima de R$ 500. Absurdo, porque o caso submetido a julgamento no Supremo era de R$ 90. Era de R$ 90. Compreenderam? Era de R$ 90. Em nenhum momento o Supremo ele estabeleceu um critério de valor do que é insignificante ou não é insignificante. Continua prevalecendo no Supremo que nós temos que analisar a lesividade para a vítima. Eu tenho aqui, ó, RHC 9813 do Supremo, eu tenho aqui um RESP 1.224.795 do STJ. Então eles continuam analisando o caso concreto. R$ 500 pode ser insignificante se no caso concreto não trouxer uma lesão relevante ao patrimônio da vítima, como R$ 90 pode ser relevante. Depende das condições da vítima. Depende das condições da vítima. Aliás, tem decisões do Supremo, inclusive, mandando considerar a realidade econômica do momento em que o país vive. Compreenderam? Então, o Supremo sempre vai analisar as circunstâncias do caso concreto e não pode ser diferente. Não podemos atrapalhar o direito, não podemos trabalhar o direito penal com fórmulas matemáticas. Tá ok? Todos entenderam? Joia? E com isso eu espero ter esclarecido para vocês o que é o princípio da insignificância e desmentir essa tese de que o Supremo teria dado aval para a subtração de celulares de até R$ 500. Isso é absurdo. Olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu aqui. O pessoal tava com saudade. Eu tô em 3 canais hoje, princesa. Ó. Aqui você percebeu? Aqui é o Facebook. Aqui, ó. Tem que olhar para cima. Aqui é o Facebook. Aqui é o Instagram. E aqui é o Periscope. Aqui é o Periscope. Então fala oi pra galera aí, ó. Oi, meus alunos. Tudo bem? O que você acha do princípio da insignificância? Bom, eu não sei, Kelly. Mas eu vou dar a minha opinião. Dá a tua opinião, vamos lá. Olha pra cá também. Eu acho isso um absurdo. Você é contra o princípio da insignificância? Não sei. Não sabe? Eu posso ou não? Ó, se eu pegar uma caneta, se eu pegar esse lápis seu aqui, ó, esse lápis seu e levar embora, você acha que isso é furto? Eu tenho que ser preso por causa disso? Ou é só um lápis? Então, eu que mereço uma bronca, mas não a prisão. O que você acha? Bom, você pode ter pegado sem querer. Eu posso ter pegado sem Tipo, querer. você tá lá na casa da sua amiga e você tá desenhando e aí você perguntou, só posso ficar com esse lápis? E ela, aham. E aí... Eu levo embora. E aí, sem querer, eu levo embora. Porque era só para ela ficar até ela ir embora. Deu pra entender? Eu acho que não, né? Deu. Tô batendo palma, ó. Coraçãozinho pra você. Coraçãozinho. E tá tudo em ordem. Você avisou que você vai voltar pro teu grupo de estudos também? Você vai voltar a fazer vídeos? Aham. Você avisou? Você Não. viu que você tá nas Não, 3 não redes, ó. Aqui é o Face, aqui é o Insta, aqui é o Periscope. Face, Insta, Periscope. É. Periscope já criou faz tempo. Depois o Facebook, depois o Insta. É isso. Ou algo atrás. É isso aí, ó. Esse é o que eu mais gosto. Ó, o professor Almir Godinho, gosto muito do Almir Godinho, falou que foi uma ótima explicação tua, olha que legal. Manda um beijo pro Almir. Obrigada. Isso é um grande professor, Almir, tô esperando o teu artigo no meu site jurídico. Aliás, já que estamos falando do princípio da insignificância... Gente, eu tenho uma coisa. Só deixa eu falar uma coisinha para eles antes, ó. Falando do princípio da insignificância, entre no meu site jurídico.com, e lá vocês vão ver o princípio da insignificância e os crimes ambientais. Se é possível ou não o princípio da insignificância nos crimes ambientais. meusitejurídico.com, tá bom? Joia? O que você ia falar para eles? Olha, gente, não me esquece de me seguir no Instagram. Qual que é o teu Instagram? Vocês me seguem? Quem me segue, dá um joinha. Aí, Quem segue a Sofia dá um joinha. Olha só. 2 semanas. Vamos ver quem segue você, ó. Vamos ver quem segue você, dá um joinha. Quem segue a Sofia dá um joinha. E... Ó, quantos aqui? Ó, quantos estão te seguindo? Obrigada, meus alunos. Obrigada, meus E o alunos. nome do meu Instagram, como quem deu joinha já sabe, né? Que
Qual que é? Se chama Sofia Sem Sofia. Com PH? Arroba Sofia sendo Sofia. Arroba Sofia sendo... E Sofia com PH. Sofia sendo Sofia, Sofia com PH, não é isso? Nossa, Já? com tosse. Tá com tosse, né? Amanhã volta às aulas? Então tá bom. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijão, meus alunos. Até mais, galera. Tudo de bom. E eu volto essa semana com novos vídeos. Comentando o Código Penal. Eu tenho vários artigos ainda do Código Penal para comentar com vocês. Tá bom? Ó, Então, tudo beijo. isso que eu falei hoje está no meu Manual de Direito Penal da Editora Juspódio. Está no meu Código Penal para concurso da Editora Juspódio. E você que é meu aluno do Carreiras Jurídicas, você que é meu aluno do Intensivo MP Magistratura, segundo semestre, essa vai ser a nossa segunda aula. Você que é do Carreira Jurídica, segunda aula. Você que é do Intensivo MP Magistratura, vai ser a primeira aula, princípio da significância. Tá bom? Abraço, galera. Tchau, tchau.